Pode aplaudir a Deus pela vida dele mais uma vez? Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Quem está alegre, dá um glória. Aleluia. Deus é bom. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao nosso pastor Antônio Xavier, que sempre confia na gente. Pastor Marcelo, aos demais pastores e evangelistas, que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém? Um outro dia, outra hora, eu estive aí também, tendo uma aula sobre batismo. Né? E eu, graças a Deus, tenho 16 anos no Ministério Batista da Fé. Me converti aqui, fui batizado aqui, recebi unção aqui, fui corrigido aqui, fui amado aqui, abraçado aqui e ungido novamente aqui. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus pela vida dos nossos pastores? Aleluia. Fala assim, olha para o irmão que está do seu lado assim, vai chegar a sua vez. Aí quando você fala isso, ele acha que vai demorar muito. Mas não. A resposta, fala assim, a resposta. De quem vem a resposta? Fala assim, de mim. Porque Deus já te escolheu. Quem não se envolve, não. Quem não se envolve, não. Então, quer crescer, quer avançar, se envolva no reino. Amém? Qual o tema da matéria? Quem acertar, levanta a mão e diz. Não, você falou, mas não levantou a mão. 1, 2, 3. Nova vida. Fala assim comigo. O batismo. O batismo. Eu quero agradecer a Deus pela vida do diácono Rafael, diácono Alex, a liderança também, nosso pastor José Tel, teve que se ausentar agora. E antes da aula, eu quero fazer um clamor aqui. Quero fazer um clamor. E escolhido vai ser você para clamar. Aleluia. Diaconisa Giovana. Já deu aleluia? Vem aqui. Eu quero que você coloque de pé. Nós vamos orar pela vida da filha do pastor José Tel, Aninha. Né? Ele está numa batalha, numa guerra, levando ela para o hospital quase todos os dias. E agora ele se ausentou justamente por isso. Pode vir, Giovana. E nós vamos clamar, porque de Deus vem a resposta, de Deus vem a cura. E chega lá, ela não está com infecção, não sabe o que ela tem, mas ela está sentindo dores no estômago, ela está regurgitando e está essa batalha. Está bem, daqui a pouco ela começa a sentir dores fortes e precisa dele e da esposa. E nós cremos na intervenção divina. Nós já temos muitos milagres aqui que foram contados através do clamor. Nas suas mãos, na sua voz, tem poder e autoridade. Então, erga suas mãos e direcione. A casa dele é para cá. Ó. Isso. Vamos orar agora por cura, em nome de Jesus. Amado e eterno Deus, nós nos unimos agora, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós declaramos a cura, Espírito Santo. Pai, move, Senhor, de uma forma sobrenatural. Agindo, Senhor, onde só o Senhor pode agir. Senhor, visita o estômago ali da tua pequenina, Senhor. Nós declaramos ali a cura, Espírito Santo. Nós repreendemos agora, Pai, toda seta de enfermidade. Irimicandarai, assuriandarabastei, candarai. Vai ali, Senhor. Move ali através dos médicos, meu Pai. Nós repreendemos, Senhor, todas essas internações, Senhor. Nós não aceitamos na vida da tua filha, porque a tua palavra diz que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. E nós sabemos que ela é uma promessa tua, e a tua promessa não acrescenta dores, Senhor. Alcança, Espírito Santo, neste momento, porque nós cremos, Senhor, que através das nossas orações a tua filha está sendo tocada. Visita também, Senhor, cada criança que está lá enferma, porque através da vida delas, muitas ali, Senhor, estão sendo alcançadas, ó Pai. Vai agindo, Senhor. Nós nos colocamos agora, Pai, intercedendo, Senhor, em uma só voz, em um só clamor. Aquele que pode rabandar a soira andarai, aquele que move, aquele que age, aquele que move as águas em favor da Laurinha, Senhor. E assim nós te louvamos, porque nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder da intercessão.
intercessão. Nós cremos, Senhor, que deste altar sai cura, que deste altar sai milagre, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? E eu quero fazer um pedido. Você, por favor, que está aí atrás, muito no fundo, você pode vir aqui mais para frente, ficar mais perto da gente, de mim, dos pastores? Você pode? Você pode atender esse pedido? Isso. Você que está vindo pela primeira, segunda vez, ficar mais confortável, quiser aí, fica tranquilo. Agora você que é de casa, vem para cá mais pertinho. Isso. Ô glória, tem uma ousada aqui que já veio para frente. Deus abençoe. Primeira vez? Seja bem-vindo. Você vai receber uma oração, tem um obreiro aí que vai te atender, tá bom? Deus abençoe. Ô glória. Isso, fica mais pertinho. Nova vida em Cristo, o batismo. Não tem como falar de nova vida sem você falar de passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro estão atrelados na nova vida. O novo, ele é inimigo do velho. Por quê? Porque para viver algo novo, é necessário abandonar o velho. O velho o quê? Evangelista André. Velhos costumes, culturas, hábitos, manias, coisas que nos prendem e nos tornam prisioneiros. Então, para viver o novo, é necessário abandonar o velho. E eu quero falar sobre o passado, sobre a criação. Em Gênesis 1, do 1 ao 24, nós vemos o Senhor, com a liberação da sua palavra, trazendo forma, trazendo molde, aquilo que não existia. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. No princípio, Deus começa a criar, e para compreendermos a nova criação, precisamos compreender a criação de Deus, o porquê a necessidade de haver a recriação do homem. Porque a nova criatura, ou a nova vida, é a recriação do homem. É Deus tendo que recriar aquilo que foi criado por Ele. Porque nesse tempo, nesse período, entre a criação, a formação do homem, para chegar a ser necessário uma recriação, aconteceu algo. Algo que fez essa criação de Deus se perder. Essa criação de Deus perder algumas coisas no caminho. E quem foi criado por Deus? Todo o universo. Tudo que subsiste, tudo que existe foi criado através da palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja separação da terra com as águas, e houve. Deus criou tudo com a sua palavra. Então há poder na palavra de Deus. O poder é a própria palavra de Deus. Então não existe nada na sua vida, na minha vida, na nossa história que não possa ser alterado. Porque o que rege a nossa vida é a palavra de Deus. O que conduz a nossa vida é a palavra de Deus. A melhor terra que você pisar, o melhor lugar que você visitar, aqui no Brasil, fora do Brasil, tudo foi criado pela palavra de Deus. Sabe aquelas 7 maravilhas do mundo? Foi criado através da palavra de Deus. Ah, mas o homem teve a capacidade, o homem teve a visão, o homem teve a inteligência para criar algo, sim.
Mas para criar algo ele precisou de matéria. E toda a matéria foi criada por Deus. Tudo foi criado por Deus. Salmos 33, versos 6 e 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou, e tudo passou a existir. Então não há dúvida que tudo foi criado através da palavra de Deus. Hebreus 11, 3. Se você tiver uma caneta, se você quiser anotar os versículos, fique à vontade, nós estamos numa aula. Pela fé entendemos que foi o universo formado, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou das coisas que não existiam. Deus traz à existência aquilo que não existe através da sua palavra, através do poder da sua palavra. Alguém tem dúvida aqui que tudo foi criado pela palavra de Deus? Não. Então vamos seguir. Deus criou tudo pela sua palavra. Mas aí Deus criou o homem. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E mais, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todas as répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Ser imagem e semelhança implica, nesse ser criado, ser tão identificado com o seu Criador quanto se pode ser. Ser imagem e semelhança de Deus implica que esse ser criado pode ser tão identificado com o seu Criador quanto o seu Criador pode ser. Eu quero que você grave isso. Significa que o homem é da mesma espécie de Deus. E a manifestação visível do Deus invisível. Bata assim no seu peito e fala assim: quem olha para mim está vendo Deus. Quem acredita nisso pode dar um glória. O homem foi criado como aquele que manifesta a grandeza do governo de Deus. A Bíblia diz, eu acabei de ler, que Deus falou assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança e tenha a ele domínio. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem foi o primeiro governante na terra? Nós falamos muito que foi José, né? Mas a primeira pessoa que Deus instituiu para governar foi Adão. Deus criou ele. Deus formou ele. Adão foi criado ou foi formado? Primeiro Deus cria Adão dentro dele. E depois Deus vai dar forma ao homem com as suas mãos. Atente-se. Tudo que nós pisamos, toda a terra que você visitar, foi criado pela palavra de Deus, através da voz de Deus. Mas todo homem que você vê, toda mulher que você vê, todo humano que você vê, ele foi criado pelas mãos de Deus. Há uma diferença entre ser criado através da palavra e ser criado pelas mãos de Deus. Ser criado pelas mãos de Deus traz uma intimidade maior. Implica em ter um relacionamento maior. Porque tudo que Deus criou, Ele falou, haja. Mas quando Ele foi criar o homem e a mulher, e quando Ele olhou para a Trindade e falou assim, façamos o homem
conforme a nossa imagem e semelhança. Deus não fez a terra conforme a imagem e semelhança dele. Deus não fez os mares conforme a imagem e semelhança dele. Deus não fez o melhor país que você queira visitar, a Europa, os Estados Unidos, aonde você quiser ir, conforme a imagem e semelhança dele. O melhor lugar que você pode olhar é para você mesmo e dizer: eu sou conforme a imagem e a semelhança de Deus. Quem olha para mim tem que ver Deus. Quem olha para você tem que ver a imagem e a semelhança de Deus. Por isso é uma responsabilidade. Por isso tem pessoas que o Espírito Santo neste tempo está bradando no coração para olhar para as coisas eternas. Por isso que neste tempo Deus está queimando o teu coração e falando: você precisa descer as águas, você precisa nascer de novo, você precisa nascer do Espírito Santo. Por quê? Porque há um peso da eternidade em nós. Porque há algo dentro de nós que é eterno. O homem foi criado como aquele que se manifesta, que manifesta a grandeza e o governo de Deus sobre a terra. Ele é o governante da terra que Deus criou. E aquele que demonstra o estilo de vida de Deus. Pois, ao contemplar esse homem, a natureza veria a Deus. João 14:9. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus está dizendo para Felipe: ei, eu estou com você há muito tempo. Eu estou andando com vocês, eu estou falando com vocês, eu estou ensinando vocês. E quem vê a mim, já está vendo o Pai. Como você está me pedindo para mim te mostrar o Pai? Aí entra a necessidade do homem, em que algumas coisas precisam se perder no meio do caminho para nós vivermos o novo de Deus. Os olhos de Filipe precisavam ser abertos, porque ele já estava andando com Jesus e com o Pai há muito tempo. Só que precisava de um start na sua vida, precisava de um choque de realidade nele, porque nós estamos andando com aquele que tem a vida eterna, mas não estamos vivendo como aquele que tem a vida eterna. Eu preciso entender que quando eu olho para o meu irmão, eu já estou vendo Deus manifesto na terra. Eu já estou vendo a natureza de Deus, a criação de Deus, a formação de Deus, a imagem e a semelhança de Deus. O homem não se torna regente, então se torna regente, o governante, o universo que Deus é soberano. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Se atente. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou as narinas do fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O homem tem uma tríplice natureza. Todos nós temos uma tríplice natureza. Deus é espírito. E o homem foi feito à sua própria imagem. No entanto, o homem não foi feito apenas no espírito, mas espírito, alma e corpo. Diga comigo: espírito, alma e corpo.
Sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Deus. É isso que traz a ligação. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. Eu sei quem eu sou. Eu sei do ventre que eu nasci. Eu tenho conhecimento de mim próprio. Quem está entendendo diz amém. Sendo corpo, tem por meio dos sentidos conhecimento do mundo. Tato, olfato, paladar. Todos os sentidos são aguçados por quê? Por causa do corpo. Você sente. Aí quando junta a comunhão de Deus com a sua realidade, a sua alma, e a manifesta no corpo. Quem aqui quando ouviu um louvor já não se arrepiou? Quem? Só eu? Eu é direto, irmão. Nós estávamos aqui no ensaio ontem, as meninas dançando ali, eu comecei a chorar. Por quê? A comunhão, o espírito, a alma e o corpo. Por que que às vezes, com a manifestação muito grande da presença de Deus em nós, nós caímos? Emocionalismo? Não, é por causa do peso da glória. O corpo não suporta a glória eterna. Você está entendendo? Por isso que às vezes o ministrante está aqui envolvido, o louvor está aqui envolvido, você está aí, e às vezes você fica assustado, o que está acontecendo comigo? Por dentro você está sendo todo desconstruído por Deus. Ele está te virando do avesso e às vezes a gente não entende. Até ter uma clareza, peraí, é um trabalhar de Deus. É Deus colocando algo em mim que eu não tenho ainda. É Deus fazendo aflorar em mim algo que eu não tenho ainda. Vamos lá. Então formou Deus ao homem do pó. Corpo. O corpo foi formado com pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Espírito. Não espírito. Espírito. Espírito, alma e corpo. E lhe soprou-lhe espírito. E o homem passou a ser alma vivente. Certo? Gênesis 2:7. Desse modo conclui-se que o homem é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Quem já ouviu o pastor Antônio dizer isso? É o nosso mentor. O homem é espírito, possui uma alma e habita num corpo. E que cada parte do homem possui uma voz. Aqui que o meu artista fez ali, ó, que você já está vendo aqui. Ele montou para mim isso aí. Espírito, consciência. Correto? Contato com o mundo espiritual. Alma, razão. Contato com o mundo intelectual. Corpo, sentidos. Contato com o mundo físico. Todos estão conseguindo visualizar? Espírito, consciência. Contato com o mundo espiritual. Alma, razão. Contato com o mundo intelectual. Corpo, sentidos. Contato com o mundo físico. João 4:24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ô glória, eu vi 3 glórias. Vou repetir. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Faz um louvor. Qualquer louvor, fica à vontade. Pode aumentar um pouquinho o teclado, fica à vontade. 1 Tessalonicenses 5:23. Grava esse versículo aí.
Tem problema não se você está no bloco de notas no celular, só não pode estar agora no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Senão você perde a conexão. Agora você pode abrir o bloco de notas, se você não trouxe caderno, e fica à vontade. Nenhum obreiro vai até você não. Amém? Dá um glória aí. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, corpo, se corrompa, contudo o nosso homem interior, espírito, se renova de dia em dia. Oh glória! Primeiro, o espírito humano ou homem interior. Vamos entender aqui rapidinho. João 6,63. O espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. O espírito é o que vivifica, ponto e vírgula. A carne de nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. No espírito, entramos em contato com a dimensão espiritual. Por sua vez, ela é o centro da vida humana. E no espírito que se recebe a vida eterna. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27. Coloca aqui pra gente. Eu fiquei abismado quando vi isso. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele que traz a clareza para nós. Provérbios 20, 27. Está escrito: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Efésios 3, 16. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, o homem interior. 2. A alma do homem. Fala comigo, a alma do homem. Fala assim, aquilo que anima. Aquilo que anima, que é vivo. O espírito e a alma representam os dois lados da natureza espiritual. Amém? Pega isso agora. Embora distintos, eles são inseparáveis. Espírito e alma, embora distintos, no corpo, eles são inseparáveis. Só uma coisa pode separar a alma e o espírito. Só uma coisa pode separar a alma e o espírito. Porque eles são inseparáveis. São entrosados um no outro. Eles são ligados um no outro. Mas tem algo que separa. Hebreus 4:12. Alabaraxeremacandarás. Pode ler. 1, 2, 3. Ô glória, quem entendeu? Quem pegou?
A alma e o espírito são distintos, mas eles são inseparáveis, eles são entrosados no corpo. Mas só uma coisa tem o poder de dividir eles. Por quê? Quando a minha alma e o espírito estão entrelaçados, e a minha alma está corrompida, é só a palavra de Deus que pode trazer a libertação necessária. É só a palavra de Deus que pode trazer a cura necessária. É só a palavra de Deus que divide isso. Para quê? Para trazer da eternidade aquilo que eu necessito. A palavra de Deus tem o poder. Ela é o poder. A alma é o que anima o corpo. A alma vivente. Na ideia original, ela é inspirada pelo Espírito, que é inspirado por Deus. E assim anima o corpo, porque as ações que glorificam a Deus. Atente também para o fato de que o Espírito Santo orienta o nosso espírito. Uau! Romanos 8, 14 e 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito. Ó, mudou. Quando você vê esse E maiúsculo, está falando do Espírito de Deus. O Espírito Santo. Ó, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Uau! O que eu entendo? Que não é porque eu fui criado por Deus que eu sou filho de Deus. A partir do momento em que eu recebo a palavra, que ela traz a divisão entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas, e que ela é apta para discernir as intenções do coração, e fazendo isso, ela me traz a clareza da minha realidade pecaminosa, e eu entendo que eu sou pecador, e que eu necessito de um Salvador. Eu falo: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Neste momento, o Espírito de Deus, ele habita em mim, e me torna filho de Deus. Oh glória, você pode levantar a mão e glorificar a Deus. A partir do momento que você fez a confissão de fé, você foi transportado, você passou de criação e se tornou filho de Deus. O Espírito Santo te guia, o Espírito Santo te conduz, o Espírito Santo te orienta, e é por isso que estamos aqui nesta manhã. Sabe por quê? Porque somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Eu vou repetir para você reagir. Nós somos filhos de Deus. Você não é um qualquer. Você tem um dono. Você tem um pai. Você tem uma identidade do céu. Por que nós passamos a olhar para nós e vemos a nossa realidade pecaminosa? Por causa da palavra. Porque nós entendemos que necessitamos de ser transformados por Deus, de aprender a amar o próximo, de querer que outras pessoas sejam contagiadas por esse amor, por causa da palavra de Deus, porque ela traz a clareza da minha realidade. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Continuidade, pula para o próximo. Ó, porque não recebeste o espírito de escravidão. Ó, porque não recebeste o espírito de escravidão. Porque quando Deus formou o homem, nós vamos chegar lá, Ele não colocou um espírito de escravidão. Esse espírito foi dado por Deus. E nada que Deus nos dá é para nos escravizar. Nada que Deus nos dá é para tirar a nossa liberdade. Nada que Deus nos dá é para acrescentar dor. Nada que Deus nos dá é para acrescentar jugo. Ele nos deu, ó, porque não receber, está afirmando, não está perguntando. É uma afirmativa. Ó, porque não recebeste o espírito de escravidão, vírgula, para viverdes. Não, está dizendo aqui, ó, Deus te deu o espírito de liberdade para você viver.
Deus te fez livre para você viver. Outra vez, atemorizados. Deus não nos deu espírito de temor, mas sim de ousadia. Mas recebeste o espírito de adoção. Quando Deus sopra nas narinas do homem e dá o espírito para ele, ele está dizendo assim: eu estou te adotando. Oh glória! Eu estou te adotando. A partir de agora você é minha imagem, é minha semelhança. Se você é minha imagem, é minha semelhança, você tem o meu DNA. Se você tem o meu DNA, eu estou te fazendo, estou te tornando meu filho. Eu estou te fazendo, Adão, para ser meu filho. Eu estou te gerando agora para você ser meu filho. Adão veio do ventre de Deus. Porque no versículo Gênesis 26, 1, 26 e 27, não precisa pôr não. E Deus criou, primeiro Deus cria o homem dentro dele. Depois Deus vai formar o homem do pó da terra. Oh glória! Primeiro eu fui criado em Deus. Depois Ele deu forma com o pó da terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Algum peixe consegue viver fora da água? Não, participa comigo, é uma aula. Algum peixe consegue viver fora da água? Ficou um pouquinho melhor, responde todo mundo junto. Algum peixe consegue viver fora da água? Não. Você pode ter um peixe na sua casa, mas dentro do aquário. Correto? Até na hora de trocar a água dele, se você demorar muito, tem umas irmãs que é uma habilidade tremenda, né? Só graça. Tem alguma irmã aqui que esbarra em tudo, que tropeça em tudo? Amém, glória a Deus. Não precisava se identificar, eu sei que tem. Aleluia. Lá em casa não tem ninguém assim. Ah, se você ria. Então, se você vai trocar o peixe, você demora muito, ele corre o risco dele morrer. Por quê? A natureza dele é para viver na onde? Se você arrancar uma planta da terra, ela vai viver? Por quê? Pode responder, gente, é uma aula, é para participar. Vai. Você falou certo, eu ouvi. Pode falar. É isso. Isso que ela falou também? Amém. Minha rabina missionária Lani. Ah, glória. Aplaude o Senhor na vida dela, vai. Oh, glória. Então, o peixe não vive fora da água, correto? A planta não vive fora da terra. Se você arrancar ela, morre. Porque o homem quer viver sem Deus. O homem sem Deus morre. Não está vivendo, está vegetando. Porque nós somos criados nele. A nossa origem é eterna. A nossa natureza está em Deus. Por isso você pode correr para um lado, pode correr para o outro, mas você sempre vai voltar para o mesmo lugar. Deus te dizendo: eu sou o teu pai, você é meu filho, você precisa de mim para viver. Você pode ir bem no trabalho, pode ir bem na faculdade até certo tempo, pode construir uma casa, pode construir um império, mas o vazio que tem dentro de você é só a eternidade que pode suprir. O vazio que tem dentro de você é só quando você estiver ligado, conectado em mim. É quando você entender que o Espírito de Deus é que te traz a adoção, é que te faz se tornar filho de Deus. Não dá para viver sem Deus. Dá para vegetar e pensar que está vivendo. Desculpa a clareza, a verdade é essa. Olha lá. Mas recebeste o Espírito da adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito de Deus, próximo, 16. O próprio Espírito, agora está falando do Espírito Santo de novo,
testifica com o nosso... Oh, glória! Oh, glória! Por que que o Espírito Santo tem tanta liberdade para trabalhar no nosso espírito? Porque o nosso espírito foi criado por Deus. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito, ele pode dominar a carne, a nossa alma. Por quê? Porque ele foi criado, ele vem de Deus. Ele foi corrompido, é diferente. Por causa do pecado, daqui a pouco a gente chega lá. Mas o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Quando fala isso aqui, não está falando do Espírito Santo que você recebeu, que o Espírito de Deus está testificando com o Espírito Santo que você recebeu. Não, está falando que o Espírito Santo que habita em você agora está testificando com o seu Espírito que você e eu somos filhos de Deus. É tudo isso acontecendo em mim, dentro de mim e através de mim. Oh, glória, você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Deixa eu segurar aqui, irmão. 3. O corpo humano ou homem exterior. É pelo corpo que entramos em contato com a dimensão física. Ele é a nossa casa terrestre. Fala comigo, casa terrestre. Mas seremos transformados e teremos um corpo incorruptível quando ressuscitarmos. 2 Coríntios 4:7 e 2 Coríntios 5:1. Não precisa colocar esse. Olha o que diz 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro? Vida no Espírito. Em vasos de barro. O que é vaso de barro? Corpo terrestre. Quem pegou? Temos, porém, este tesouro no Espírito, em vasos de barro, corpo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Oh, glória! O plano original de Deus para o homem, fala comigo, era comunhão. Não, pode ser melhor, fala comunhão, sacerdócio e governo. Esse é o plano original de Deus. O homem havia sido criado para buscar a Deus e crescer rumo à maturidade, para a mais profunda união entre ele e Deus. Por isso que Deus fazia questão de descer toda a viração do dia para falar com Adão. Porque eu posso ser criado por Deus, posso ser formado por Deus, mas eu preciso ter relacionamento com Ele. Eu preciso falar com Ele. Eu preciso buscar a Ele. O homem era a maior autoridade da criação de Deus. Deus entregou a terra ao homem. Isso está em Salmos 115, verso 16. Deus concedeu domínio ao homem, Gênesis 1, 28. Só que aconteceu algo, o pecado. Aonde começou o pecado? Não responda, porque você sabe, passando a sabatina agora, os irmãos, os evangelistas pastores aí. Vamos lá, aonde começou o pecado? Quem é o corajoso que se arrisca? Pode, irmão, é melhor eu errar tentando acertar. É assim que aprende. Vamos lá, já foi um aqui, mais alguém concorda com ele ou discorda? Onde começou o pecado? Hã? Uau! O pecado começou no coração de Lúcifer e não com o ato de Adão. Começou no coração de Lúcifer. Agora entenda por que a serpente teve a astúcia para induzir Adão e Eva. Porque o pecado já existia. Só que quando Deus cria o homem, Ele cria o homem com a eternidade nele, sem o conhecimento do bem e do mal. Os olhos do homem estão fechados, porque para a natureza pecaminosa. Não é
porque Deus é ruim, que queria ser melhor que o homem. Não, o homem já era imagem e semelhança de Deus. Deus só não queria que o coração do homem fosse corrompido, como o de Lúcifer foi corrompido. Deus cria uma proteção. Quando coloca a árvore da vida, Deus está dizendo: eu não quero que você sofra as consequências do pecado. Eu não quero que você carregue esse peso com você. Eu não quero ter que tirar você da onde eu te coloquei. É Maia, Calassore Bahai. Ei, o pecado começa no coração do Lúcifer. E quando isso acontece, tem consequência. A terça parte é lançada do céu para a terra. Por isso tem trevas, tem abismo, tem maldade. Deus não criou nada disso. Ezequiel 28:15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Deus está falando de Lúcifer. O pecado original está escrito no ato de soberba do anjo que assistia a Deus. Segura a hora aí, Senhor. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe quem Lúcifer está chamando das estrelas de Deus? Serafins que estavam dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Os anciões que estavam prostrados, dizendo: digno é o Cordeiro, digno de louvor, digno é o Cordeiro. Ele vê aquilo e a iniquidade entra no seu coração, e ele quer ser adorado como Deus é adorado. Ele quer ocupar o lugar de Deus. Ele quer fazer um trono acima, e o pecado entra aí, começa aí. De fato, a única coisa que separa de Deus, que nos separa de Deus, é o quê? O pecado. O surgimento no pecado, na terra, a queda do homem, a morte espiritual. E o Senhor Deus lhe deu ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não comerás, porque no dia em que comerdes dela, certamente morrerás. Pega esse versículo, coloca aqui pra gente. Gênesis 2, 16 e 17. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás. Comerás? Ok. Próximo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, Deus podia cercar a árvore com serafins de fogo, criar uma proteção da forma que ele quisesse, impossibilitando eles de comer. Só que eu disse que quando Deus dá o Espírito, Ele não dá o Espírito para escravizar. Ele te dá liberdade, Ele me dá liberdade. Deus não te aprisiona de forma nenhuma. Por isso que quando você está cumprindo o seu chamado, deixa eu abrir um parênteses aqui, está exercendo a sua função como obreiro, como diácono, como evangelista, como líder de célula, como um discipulador, se isso você está olhando como um peso, o problema não está no que Deus confiou a você. O problema está em mim. Porque tudo que Deus dá, Ele me dá para que eu coma livremente, para que eu seja livre. Ele me deu o espírito livre.
Se eu estou sentindo um peso, é por falta de busca ou é por falta de administrar o meu tempo, de fazer com excelência? Porque o que Deus dá não escraviza. O que Deus dá traz liberdade, traz prazer em fazer, traz alegria em fazer. Porque no dia em que comeres, certamente, diga comigo, morrerás. Deus estava mentindo? Não. Era uma realidade. Adão comeu, Eva comeu, eles não morreram fisicamente, mas morreu, porque Deus não mente. Mas a serpente, ela é tão astuta e sagaz, disse a mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim, respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Pasmem, espante, a serpente não está mentindo, mas também não está falando a verdade. Quem concorda diz amém. Ó, porque Deus sabe que no dia que dela comer, se vos abrirão os olhos. E como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coceram-se folhas e figueira e fizeram cintas para si. Escute, o diabo reproduz a verdade, mas ele não fala a verdade, porque ele é o pai da mentira. Ele camufla a verdade de mentira, a mentira de verdade, para distorcer uma verdade que Deus disse ao nosso respeito. Porque nós somos tendenciosos a acreditar naquilo que vemos, daquilo que vai trazer algum tipo de benefício próprio. Foi isso que induziu Eva, dizendo assim, ó, você vai ter conhecimento do bem e do mal, você não vai morrer, seus olhos vão abrir, porque quando Deus fala para Eva, ó, para Adão, vocês vão morrer, para os dois, elas pensam que é morte física, e não é morte física, é morte espiritual, é uma queda espiritual. Morte espiritual, estar separado de Deus, sem comunhão com Ele. Romanos 6, 23. Eu vou correr, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A morte espiritual significa ter a natureza de Satanás, assim como o ato de receber a vida eterna quer dizer ter a natureza de Deus em nós. Quando eles comem do fruto que Deus falou para não comer, eles morrem espiritualmente. Quando morre espiritualmente, o espírito que Deus soprou é corrompido. E eles têm a ciência do bem e do mal. E agora a natureza pecaminosa de Satanás passa a habitar, a morar em nós. Ela corrompe a criação e a formação de Deus. Porque se abriu-se um espaço para a iniquidade, para o pecado. Porque o que é pecado? É errar o alvo, é transgredir, errar a direção. Tudo que é contrário ao que Deus fala é pecado, é errar o alvo, é transgredir.
Por isso que agora o homem vai ter a necessidade. Olha o que João 8:44 diz, e é pesado, mas é Bíblia, tenho que dizer. João 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e que quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, acabei de dizer que ele camufla a mentira de verdade. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Morte física, separação entre o corpo e o espírito, que leva à decomposição da carne. Tiago 2:26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A morte física não fazia parte do plano original de Deus. O homem estava destinado à eternidade e à imortalidade. Esse tipo de morte foi uma consequência trazida por ocasião da morte espiritual. Gênesis 3:19. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nós lembramos desse versículo quando Jó disse para sua esposa: saí do ventre da minha mãe, e não voltarei para lá. Do pó vim, do pó tornarei. Mas é uma realidade. A morte eterna, ou a segunda morte. A morte eterna é o destino final dos ímpios, quando ressuscitarão e serão lançados no lago de fogo e enxofre, e sofrerão penalidade eterna, banidos da face de Deus para sempre. O tipo de morte que Adão experimentou ao comer do fruto. No dia em que Adão pecou, ele perdeu a comunhão com Deus e morreu espiritualmente. Como lhe fora garantido, somente muito tempo depois é que ele morreu fisicamente. Lá em Gênesis 5:5. Então todos nós estávamos mortos espiritualmente, até termos um encontro com a palavra de Deus. Estávamos condenados, até termos um encontro. Há consequências do pecado na vida humana. Diga comigo: condenação, maldição. E fala comigo: a perda do acesso à árvore da vida. Oh glória. Olha a consequência. A partir do pecado de Adão, o homem deixou de ter acesso à árvore da vida. Não aquela árvore que Deus falou para não pegar e não comer. Mas ele deixou de estar ligado em Deus. Deixou de estar conectado em Deus. Então disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim não estendam a mão e tomem também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. Entende que eu falei? Quando Deus, Ele cria o homem e não lhe dá a consciência do bem e do mal, não lhe dá acesso, Ele está criando uma proteção. Agora mesmo na queda do homem, Deus faz isso novamente. Ele fala assim: para o homem não viver eternamente condenado, com a consciência do bem e do mal, eu vou esconder a árvore da vida. E vou tirar ele do meu jardim.
condenação, maldição. Mas até nisso tem uma graça de Deus. Porque se o homem continua tendo acesso à árvore da vida, ele ia comer do fruto que lhe daria a vida eterna, mesmo após tendo conhecimento do bem e do mal, e ele ia viver eternamente condenado, eternamente sobre jugo, eternamente sobre o peso. Gênesis 3 mostra as consequências que o pecado trouxe para a humanidade. Versículo 7. Seus olhos foram abertos e eles sentiram vergonha. Versículo 8. Ao ouvirem a voz de Deus, eles se esconderam. Teve a perda de comunhão. Versículo 9. Deus pergunta: onde estás, Adão? Isso quer dizer que o homem estava separado de Deus, já não tinha mais comunhão. Isto é o que chamamos de morte espiritual. Versículo 10. Adão vai dizer, olha agora, olha o que passou a habitar dentro do homem, que teve medo ao ouvir a voz de Deus. Eu ouvi a tua voz e tive medo, me escondi. Adão se acovarda e joga a culpa em Eva. Versículo 16. Dor e sofrimento passam a fazer parte das suas vidas. E a partir daquele momento o casal não viveria mais em harmonia. Mas o homem governaria sobre a mulher. Versículo 17. Por causa da desobediência a terra e o homem foram colocados debaixo de maldição. Fala assim comigo: o pecado abriu a porta do medo. O corpo do homem não tinha esse tipo de sentimento, porque ele era livre. Depressão, angústia, ansiedade, medo, tudo isso passa a fazer parte da humanidade após a queda de Adão. Tudo isso passa a fazer parte da nossa história. O homem passou da vida após ouvir a mentira. Escute, ele passa da vida para a morte. Ele tinha vida, nem ia conhecer a morte, e ele sai da vida para a morte, sendo que com a gente é diferente. Você nasce para depois morrer. Primeiro nós nascemos para depois morrer. O homem nasceu e ele tem a vida eterna, vida longa, eternidade, imortalidade. Não conheceria a morte. E agora, após a queda, ele morre espiritualmente e passa até a morte física. Escute, quando somos recriados em Cristo Jesus, a Bíblia diz que somos recolocados em nossa posição de comunhão e relacionamento com Deus mais uma vez. A sua natureza e o seu amor são derramados em nossos corações. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou, da morte para... Uau! Quando eu ouço a palavra e eu creio, eu sou transportado, eu sou recolocado na posição original em que eu fui criado em Deus. E eu saio da morte para a vida. Eu saio da posição de escravidão para liberto.
Eu saio da solidão para viver em comunhão com aquele que me formou, com aquele que me criou. Eu sou recriado em Deus. Escute, esse novo homem, a respeito do qual a Bíblia fala, é exatamente aquilo que nós somos, depois que a verdade deste versículo se cumpre em nós. Adão, porém, passou pelo processo invertido, da vida para a morte, e se tornou um novo tipo de homem, um novo Adão. Fala assim comigo, um homem. Quem está com sono aí, misericórdia, fala, um homem sem vida, sem espiritualidade profunda e sem natureza de Deus. Se o homem tivesse feito exatamente o que Deus falou, teria continuado em seu estado original, como Deus o havia criado. João 2,17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esse versículo revela dois fatos antagônicos entre si. Primeiro, a vontade de seguir o que há no mundo e a vontade de Deus, que permanece para sempre. A vontade de Deus permanece para sempre. E a vontade dele sempre vai ser reposicionar o homem ao plano original. Escute. Uma mentira camuflada de verdade te leva da vida para a morte. E uma verdade, que é a verdade, ela quebra a mentira e te traz da morte para a vida. Uma mentira camuflada de verdade te leva da vida para a morte. E uma verdade que veio para quebrar toda mentira te traz da morte para a vida. Deus havia dito: certamente morrerás. Quando o homem pecou, ele perdeu a comunhão com Deus e perdeu a paternidade divina e ficou sujeita a Satanás. E a nossa redenção está em Jesus. E nós somos comprados com sangue. Feche os seus olhos. Colossenses 2,14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenança, o qual nos foi prejudicial, removeu inteiramente, escravando na cruz. Ao agir no meu lugar,